Por que os estados quebram, os municípios quebram, né? Ficam em uma situação falimentar, como uma empresa, né? Que não tem como pagar suas contas. Não é por falta de legislação. Desde o lançamento do Plano Real, a gente tem uma legislação que obriga estados e municípios, especialmente, a União fica um pouco meio de fora, a seguirem certos parâmetros. A lei principal é a lei de responsabilidade fiscal. Significa, por exemplo, que um estado ou um município não podem gastar mais do que 60% da sua arrecadação líquida, ou seja, o que sobra no caixa, com folha de pagamento. E dentro dessa folha de pagamentos tem ali uma subdivisão, o que é que pode ir para o aposentado, o que é que pode ir para o sistema judiciário, o que é que pode ir para o legislativo. Então, se a lei fosse seguida à risca, ninguém quebrava. Em outro lado também, a lei estabelece limite para os endividamentos. Nenhum estado ou município pode ter, por exemplo, uma dívida total que corresponda a mais que 2 vezes a sua receita líquida anual, né? Tem que ficar abaixo disso, no máximo 2 vezes. A maioria dos estados brasileiros está dentro da lei, ou seja, consegue se manter ali dentro desse limite. Mas alguns estados importantes, como o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e agora também o Rio Grande do Norte, Goiás também teve uma situação parecida, ou eles estão ali no limite do limite, né, chegando próximo, ou já ultrapassaram. E como é que consegue ajustar suas contas? Uma, tem que aumentar impostos, né? Aumentar impostos é uma medida altamente impopular e prejudicial à economia local, porque se você aumenta muito impostos, quem está investindo corre para o estado vizinho que cobra menos, né? Isso é quase que óbvio. Então é um tiro no pé, um tiro na culatra. Você não pode ficar aumentando impostos além de um certo patamar, porque no final você vai perder a arrecadação. Então, na maior parte dos casos, você tem que cortar despesas. E onde é que você corta? Bom, teoricamente, você tem uma parte que você pode cortar, que é a despesa de custeio ou investimento. Você suspende investimento e não... Só que os estados também têm que pagar a sua dívida com a União, né? Tem que pagar praticamente 13%, 12% do que você arrecada, vai pagar a dívida com a União. E essa dívida aí tem 30 anos, 20 anos. Então você fica ali só com 20% de margem para cortar a despesa. E aí entra a educação, né? Entra a manutenção das escolas, a manutenção dos hospitais, ainda que o governo federal custeie uma parte disso, ainda que o governo federal custeie parte do salário dos professores. Mas juntando tudo fica muito difícil. Então o que os governadores fazem? Eles apelam a decisões judiciais, eles entram com uma liminar na justiça, dizendo o seguinte: olha, se eu pagar a União, pagar a minha dívida, eu não vou ter dinheiro para comprar esparadrapo. O que o juiz faz? Liminar, porque é uma situação de calamidade, de emergência. Em tese, o melhor seria o governador, o prefeito, entrar em um acordo, fazer um programa de ajuste, que não vai ser feito da noite para o dia, e botar as contas em dia, né? Negociar com as assembleias legislativas, com as câmaras dos vereadores, um programa de ajuste para que no médio prazo as coisas se resolvam. Aí chega lá no Rio Grande do Sul, tem uma Constituição estadual que diz assim: para cada profissional de saúde que se aposenta, eu tenho que repor um. Para cada militar da Brigada Militar, da Polícia Militar do Rio Grande do Sul que sai, tem que botar outro. Para cada professor que se aposenta, eu tenho que botar outro. Como é que você reduz a folha de pagamento numa situação como essa? Então, tem muita coisa institucional para o Brasil resolver. De qualquer maneira, de qualquer forma, os governadores, os prefeitos que não cumprirem a legislação deveriam ser punidos politicamente por isso. Tem um caso também de roubo e tal, que deve ser punido com prisão, mas
Se ele não cumpre o que a lei determina, ele devia ser punido, por exemplo, não poder ser eleito por 8 anos, 12 anos, não poder assumir nenhum cargo público por um período longo, ele deveria ser punido por isso. Mas, infelizmente, isso não é cumprido. Vamos ver aí se o governo Bolsonaro vai botar a lei, executar a lei como ela manda, né? Isso é uma dúvida.